Então eu já quero começar essa mensagem dizendo isso para você. A vida não é tão dificultosa assim. Ela não é tão composta de coisas tão ruins assim. A vida tem muita coisa boa. Às vezes a gente complica um pouquinho ela. A gente complica o processo porque às vezes a gente escolhe o caminho mais curto. Às vezes procura um caminho mais difícil. Às vezes a gente procura o caminho da nossa vontade e não da vontade de Deus. E aí as coisas ficam um pouco difíceis quando a gente prioriza a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Até aqui todos entenderam, amém? Diga, seja feita a tua vontade, Senhor. É porque nós temos que buscar a vontade de Deus para nossas vidas. E é coisa difícil, eu confesso a vocês que não é fácil você aceitar a vontade de Deus. Não é fácil. Alguém aqui vai dizer que é fácil aceitar a vontade do Senhor? Quando Deus quer tirar algo da nossa vida que a gente prioriza, que a gente não quer que tire, é fácil aceitar? Foi fácil para Abraão aceitar Deus tirar ou pedir, reivindicar Isaac? Não foi fácil. Será que foi fácil? Não foi fácil. Foi fácil para Abraão deixar a parentela e seguir a um Deus invisível, a um Deus que ninguém há muito tempo não ouvia falar? Não foi fácil. Será que foi fácil para o profeta Jeremias, apaixonado por uma jovem, noivo, querendo casar, e Deus disse: você não vai casar com ela, você vai ser profeta. E profeta solteiro. Não, mas eu sou apaixonado por ela, Senhor, eu quero casar com ela. Você vai ser profeta e solteiro. Será que foi fácil? Não foi fácil. Mas Deus não vê como a gente vê. A nossa visão, ela tem um diâmetro, a metragem dela, a limitação dela. Mas Deus não, Deus vê lá na frente. Eu quero dizer para você que está sofrendo perda, que está sofrendo abandono, que está sofrendo o processo de Deus na sua vida, que às vezes Deus está tirando pessoas do seu lado, porque Deus sabe o que eles falam de você e você não sabe. Deus sabe quem eles são, Deus vê lá na frente como é que vai ser as coisas, e você não sabe. Deixa eu falar uma coisa para você: deixa Deus trabalhar, lá na frente você vai entender o que é que Deus está fazendo. Lá na frente você vai compreender. Essas palmas são para ti, Senhor. E o Senhor faz certos rebuliços na nossa vida que é difícil da gente aceitar. Você olha e diz: mas eu não quero o Senhor dessa forma. Filho, eu estou lhe dizendo que é melhor desse jeito. É melhor você me obedecer. Deixa eu tratar, deixa eu extrair, deixa eu tirar, tá? Deixa eu tirar, deixa eu fazer o que eu quero. E lá na frente você vai me glorificar. E quando a gente não aceita, meu irmão, às vezes a gente toma prejuízo seríssimo, não é? Eu acho que alguém aqui já tomou prejuízo além de mim por ter priorizado a vontade própria e não a de Deus. Alguém aqui já tomou? Eu já tomei. Eu já fui na minha vontade, no meu querer, do meu jeito, e caminhei para o abismo. E quando eu vi o abismo, a misericórdia do Senhor me susteve a tempo de eu não cair no abismo, porque eu estava seguindo a minha vontade. Então nessa noite eu quero falar para você de alinhamento. Diga comigo: alinhamento, consonância e conformidade. São três coisas que você precisa ter até haver um eixo, um equilíbrio entre a vontade de Deus e a sua obediência. Não é a sua vontade, e a sua obediência. Então é necessário que haja um alinhamento dentro desse processo. Acredite que tudo que Deus faz é perfeito. Deus entrega. Por que eu disse a vocês que a vida é simples, mas a gente complica? Sabe por quê? Porque Deus deu um paraíso para nós. Deus deu tudo pronto. Quando Deus criou o ser humano, Ele já tinha feito as árvores, os frutos dela, os animais e os filhotes deles. Os animais já voavam, já rastejavam, já estavam no mar, repleto de animais de água doce e água salgada. Já existiam animais fazendo seu ninho. Já existia tudo. Quando a gente chegou aqui, isso aqui estava pronto. Estava pronto, e Deus nos deu um paraíso. Deus nos deu uma vida e disse: essa aqui é a sua vida, faça um paraíso dela, porque eu estou lhe dando essa vida, é sua. Mas às vezes a gente escolhe algo, a gente vai por caminhos da nossa vontade e complica o processo. É ou não é, pessoal? Então a partir de hoje, Deus, Ele nos dá a oportunidade de tomar o livro da nossa história e escrever uma história diferente, e cujo autor é a vontade do Senhor e não a nossa. Quem está crendo, dá glória a Deus. Eu também estou. Seja feita a vontade do Senhor. Nós precisamos nos converter.
E quando a gente se converte mesmo, é quando a gente alinha, quando a gente entra em consonância e a gente entra em conformidade. Não adianta você, porque assim, Deus foi fazendo as coisas e foi dizendo, ó, pensando em quê? Em nós. Deus quando fez os animais, Deus quando fez os rios, Deus não pensou nele, porque ele já tem tudo isso lá no alto. Ele só trouxe para cá a semelhança das coisas que existem lá em cima, porque diz que as coisas que são semelhantes das que não se vê, das coisas que não são, que para nós não é. Já existe lá, rua de ouro, aí ele fez aqui, ó, os pavimentos, as praças, e tudo isso foi Deus que deu inteligência ao homem para fazer. Então Deus pegou a maquete que ele já tinha lá e trouxe para a humanidade. E foi nos dando inteligência para nós chegarmos no ponto que chegamos, mas chegamos muito errado. Mas escuta, Deus foi fazendo as árvores, olhou para elas e disse, é bom o que eu fiz. É assim ou não é, pessoal? Lá em Gênesis, tudo que Deus ia fazendo, ele dava uma pausa. Você observa que ele parava, descansava, não é descansar de cansar, porque Deus não se cansa, é descansar de parar. Parava de descansar significa parar e olhar, né? Não é que ele tinha que tomar fôlego, Deus é espírito. Então descansar do original da palavra hebraica, procurado no português uma palavra mais próxima, porque tem idiomas que não há tradução de palavras para outro. Então eles buscam uma palavra mais próxima. Do hebraico é parou, Deus parou. Parou o que estava fazendo, parou, depois que ele terminou de fazer, ele parou e olhou. Para o nosso português, eles encontraram a palavra descansar. Mas a palavra que eles mais próximos chegaram foi essa, para o parou, para esse tipo de parar e olhar. Então Deus parou, olhou e disse, o que eu fiz é bom. Pensando em quem? Em mim, pensando em você, pensando em nós. Essas palmas são para ti, Senhor. Pensando em nós. Quando a gente traz isso para o contexto da nossa vida, tudo que nós temos, Deus fez pensando em nós, irmão. A sua família, o seu trabalho, a sua provisão. Tudo bem que isso aí tudo é fruto da sua escolha de vida. Foi você que escolheu se casar com essa pessoa por amor. Foi você que escolheu esse trabalho por opção de profissão que você escolheu. Enfim, mas tem um dedo de Deus por detrás, pelo lado, por cima de tudo isso aí. E tudo que Deus fez, diga comigo, é bom. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso. É prazeroso se ver esse Deus. Tudo que Deus fez, Ele parou, olhou e disse, é lindo. Estou fazendo isso aqui para eles. Estou fazendo isso aqui para ele, não é para mim, é para eles. Eu dar de presente. Então a vida é muito simples. Quando nós abraçamos a vontade do Senhor para nossas vidas, é muito lindo. Mas eu repito para você, não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro muito bem que o período que Jesus passou no Getsemane foi tão difícil aceitar a vontade do Senhor, não pelo sacrifício que tinha, mas pelas coisas, o processo que ele tinha que passar, que ele chegou a lacrimejar sangue. Mas não importa o processo, ele não pecou por ter lacrimejado sangue, ele não pecou porque ele ficou em agonia, ele não pecou porque ele simplesmente ficou imaginando as vergonhas que iria passar. O pregador perfeito, eu estou falando do pregador perfeito, do homem de respeito, de moral, do homem elibado, uma pessoa que sem falha, e de repente sabia que ia ser pendurado com as vergonhas à mostra, que ia passar por aquelas mesmas pessoas que estavam sendo beneficiadas por ele, iam sumir. Aquele homem que ele investiu um diaconato pleno iria lhe negar. Tudo isso ele sabia. Que ia sentir sede, que iam lhe dar vinagre, que iam lhe escarnecer pelas ruas. Aquela multidão com palma na mão que dizia Hosana, Hosana ao Filho de Deus, seria a mesma que ia jogar pedra quando ele passasse pelo caminho. Salva-te a ti mesmo, Filho de Deus. Tu não salvou a tantos? Salvou você mesmo. Então ele sabia de todo esse processo. E quando lhe foi revelado todo esse processo,
ele lacrimejou sangue. Então ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível. Esse se for possível fechou todas as portas do inferno, irmão. Porque se você não está em consonância, em conformidade, em alinhamento com a vontade de Deus, não seja rebelde. Diga: se for possível, Senhor, muda. Mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Angustiado, triste, perto de uma realidade de sofrimento. Angustiado, triste, bem próximo de uma realidade de sofrimento, de vergonha. Aquele homem que sustentava as crianças no colo, que pregava com as criancinhas no colo, que todo mundo tinha o prazer de receber em casa, seria arrastado pelas ruas, seria pendurado nu, perante a mãe, perante os irmãos, ou perante quem fosse que estivesse ali. Então não é que ele não queria aceitar o sacrifício, ser o cordeiro de Deus. Ele não fez que nem Isaac, que perguntou: e o cordeiro, meu pai? Ele sabia que ele era o cordeiro. Mas o processo é doloroso, diaconisa Maurina. O processo é doloroso ainda mais quando você não errou, quando você é inocente e você tem a clara evidência que está sendo preso, julgado e condenado e morto por pessoas que erraram, que são verdadeiros culpados, que deveriam estar ali na cruz. Ore para você mesmo. Algo que você fala hoje, que você pensou hoje, que você fez hoje e que desagradou a Deus, e veja quem era que devia estar na cruz: Jesus ou eu? Jesus ou você? A cruz é para nós. A cruz não era para ele, porque nós somos dignos, sim, mas ele evita a nossa vergonha, ele evita o nosso fracasso. Ele nos chama para uma nova vida, como está chamando você hoje, para aceitar a vontade do Senhor para a tua vida. Aleluia! Muita gente não entende, irmão. Você vê um amigo como Adelson, que está aqui do meu lado hoje, é um grande testemunho. Você vê uma pessoa que vivia aquela vida junto comigo, como a gente vivia, dissolutamente, e hoje está ali sentado ouvindo. Aquele camarada que armava as festas, as farras, as maracutaias que a gente vivia, e para hoje está vendo? Não, o mérito não é meu. O mérito, a honra pode ser minha por ter aceitado a vontade de Deus para a minha vida, foi essa. Mas a glória é de Deus, que pela sua infinita misericórdia me chamou das trevas para a sua infinita luz. A glória é do Senhor. Só o que eu fiz foi aceitar a vontade de Deus, me render para a vontade dessa minha vida. Hoje, se é prazeroso, meu Deus, se é. E como é prazeroso? Você vê uma pessoa que recebe um laudo médico e o médico diz: olha, eu não vou fazer a cirurgia dessa senhora, não é nem tanto pela idade, é porque ela só tem 1%, 2% no máximo de chance de sobreviver na cirurgia. Aí a corajosa vai lá e diz: não, pode abrir meu peito. Aí começa um bocado de gente, Deus revelar que a morte daquela pessoa. Não foi assim? Começou um vendo o velório de Kel dentro da igreja, outro via caixão, o outro estava acompanhando o cortejo fúnebre. Se Kel vai morrer. Então aqui todo mundo falou: vamos se preparar, porque a nossa pessoa vai partir. Só o que eu fiz foi dizer assim para Deus: eu não estou preparado para perder minha intercessora. E eu falei chorando isso para minha mãe. Minha mãe fez fofoca para ela, não foi, Kel? Minha mãe fez fofoca para ela. Minha mãe foi que falou. Mas eu abri meu coração para uma profeta. Naquele momento, eu estava tão assim atônito, que eu não tinha condições de ajoelhar e crer que Deus estava ali me ouvindo. Então eu disse: eu preciso ver alguém, eu preciso conversar com alguém, que eu sei que Deus está dentro dessa pessoa, porque eu preciso de uma resposta a ouvir, se o Senhor vai mudar esse intérito ou não. Então eu fui lá falar com minha mãe, que eu sei que é uma grande profeta, e disse para ela, olhei para ela e disse: eu não estou preparado para pedir minha intercessora. E Deus, através da minha mãe, botou a mão na minha cabeça e disse: assim seja. Só isso. Não precisa dizer o que foi que aconteceu, né? Está ali.
Não precisa dizer. Essas palmas são para ti, Senhor. Não precisa dizer. Então, se é prazeroso, eu podia dar testemunho de N pessoas aqui, de casamentos que foram restaurados através de nossas vidas, de pessoas que estavam fio na vara da separação, e que eu bati na mesa e disse: vocês vão ficar juntos em casa calado até esse vento passar. Um não vai dizer um nada para o outro. Se tiver dormir um no banheiro, o outro no quarto, não tem problema. Não tem problema. É difícil de entender isso, um gabinete louco desse, mas é. E vocês assim, ó, cala a boca todo mundo, vocês vão me obedecer, eu sou pastor de vocês. Vai ficar, vai esperar. Daqui a pouco chega os dois de mão dada: ô pastor, eu amo bem. Aí eu também amo bem o pastor. Ó pastor, como é que a gente tá? Se é prazeroso, é muito prazeroso. Pode glorificar o nome do Senhor. Se é bom aceitar a vontade de Deus, se é bom aceitar a vontade de Deus na sua vida, meu Deus, é ótimo aceitar a vontade de Deus na sua vida. Às vezes você não vê Deus fazendo com você. Às vezes você não vê as bênçãos chegando para você como você quer. Mas a alegria de saber que você aceitou a vontade de Deus e que você está sendo canal de bênção, isso te motiva, isso te põe de pé, isso te dá alegria, isso te motiva, te dá vontade de prosseguir, aleluia. Aceite a vontade do Senhor para a sua vida. Ela é boa, agradável e perfeita. Um outro homem de Deus que eu gostaria de fazer menção aqui é o apóstolo Paulo. Se você observa em 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim aquele espinho na carne. Então ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Você é fraco, Deus é forte. Você desanima, Deus te fortalece. Por favor, glorifica o nome do Senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus, adore o nome dele. Aleluia. Então, o Senhor diz a Paulo: Paulo, o que é que está acontecendo com você? Senhor, o espinho na carne me incomoda. Eu não queria isso. Um silêncio terrível. Outra vez, quem sabe campanha, quem sabe jejum, quem sabe oração, quem sabe voto, nada. Terceira vez, Paulo pede, Paulo clama, um silêncio terrível. Então vem a ministração do Espírito Santo. Vem a ministração do Espírito Santo. Através de um sacerdote, através de alguém, através do Espírito da revelação, não sei. Através de um sonho, não sei. Como que Deus falou com Paulo? O fato é que ele diz: eu orei 3 vezes e parei de orar. Eu pedi a Deus a perfeição 3 vezes. Porque ele não estava conformado com aquele orgulho miserável que ele tinha. Aquela presunção do eu posso, eu faço. Eu sou Saulo de Tarso. Saulo era tão astuto, irmão, que Saulo teve a ideia, a brilhante ideia, de pegar o couro dos animais do sacrifício, de lá das expiações nas festas de Israel. E os sacerdotes pegavam aquele couro dos animais e jogavam fora. Paulo teve a ideia de pegar aquele couro, curtir aquele couro, trabalhar aquele couro e fazer tenda para os romanos ir para as guerras. Então era um homem muito astuto. Quando a igreja crescia por causa do vento de Pentecoste, Saulo, que não era Paulo, não era apóstolo nem Paulo, era Saulo, ele teve a ideia de perseguir os crentes. Se ele soubesse de uma igreja como essa aqui, com um povo com os olhos brilhando igual como o de vocês estão aqui, exalando fé como que vocês estão aqui hoje, aí ele disse: não, eu vou lá naquela igreja, eu entro lá, eu quebro os crentes tudo no pau, prendo todo mundo e ainda mato um bocado. Aí o Império Romano disse assim para o sacerdote: é esse aí que a gente quer. Então era um cara orgulhoso, um cara presunçoso, era um cara que tudo ele: não, eu vou, eu faço, eu quero. E ele veio para o evangelho e ainda estava meio que assim. Você vê que ele enfrenta Pedro, né? Ele quer enfrentar o Império Romano pregando a palavra.
Naquela época dizia que Satanás morava em Roma. Era o que os crentes diziam, que Roma era o trono de Satanás na terra, o exército mais terrível da terra. E Paulo dizia: eu quero ir para Roma, pregar nas praças de Roma. Ok, rapaz, olha, nenhum mal me sobreverá, nada me sobreverá, porque Deus está comigo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo, é perigoso ir para Roma. Paulo, tu não já teve em Tessalônica, na Grécia? Tu não já teve em Tiatira, em Pérgamo, em Éfeso? Tu não já abriu igreja? Eu quero pregar em Roma, no trono de Satanás. Eu quero pregar em Roma. Paulo, cuidado, Paulo. Nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada, nem a morte, nem a vida e nenhuma outra criatura vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz: morrer para mim é lucro. E quando os romanos tomam ele e botam a cabeça nele na guilhotina, você pensa que ele chorou, que ele gritou, pediu clemência? Não. Ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Aleluia. Guardei a fé, o importante é isso. Diga comigo: confiança. A palavra confiança é outra palavra que não é do nosso. Aliás, o nosso país é um país muito novo, né? 500 e poucos anos. 500 e poucos anos estava, né, ainda no reboliço da Revolução Francesa. Quando esse país existia, já estava se falando de iluminismo. Quando esse país estava sendo descoberto, isso aqui era eles achavam que era uma ilha, e na verdade se tratava de um continente, um país continental. Já existia leis, constituições em outros países, embarcações, já existia tráfego marítimo. O Brasil é um país muito novo. Entenda que os nossos políticos ainda pensam que o dinheiro público é deles. Então eles metem a mão, alguns chegam mesmo na cara dura e dizem mesmo que roubaram e tal, que vão roubar menos se tiver outra oportunidade. Então eles acham que o dinheiro público é deles. É um país que ainda não aprendeu a lidar com a coisa do poder, do governo. É um país novo, uma criança, o Brasil. A gente ainda, como diz Renato Russo, o Brasil é um país do futuro. Não é para agora. O Brasil não é uma coxa de retalho que vai demorar um pouco ainda para ficar pronta. Talvez precise de uma intervenção internacional, de um governo administrado por povos de outras terras, até a gente aprender a lidar com o povo, com o poder, com o território, para poder depois a gente eleger candidatos à altura de governar um país dessa dimensão como o Brasil, né? O Brasil é maior do que a União Europeia junto. Imagine você, é um país gigantesco. Então, nós não estamos falando de um país pequenininho, não. A Amazônia é quase a metade do tamanho dos territórios habitados no Brasil, das cidades, dos estados. É uma monstruosidade, né, o Brasil. Mas a palavra confiança, da qual vocês acabaram de mencionar agora, ela vem do latim, né? Confidere, que significa acreditar, ou confidentia, né? Como os italianos dizem, confidentia. E o que é que significa confidere, que deriva de confidentia? Significa acreditar plenamente, com firmeza. Fidere do latim significa acreditar piamente, crer. Então quando se diz confidere, né, como eles pronunciam lá, está dizendo que você está com confiança em algo, com crença em algo. Então quando vem para cá essa palavra e chega aqui como confiança, você está dizendo que você dá fiança na sua crença, que você acredita na vontade do Senhor para a sua vida.
Quantos confiam no Senhor a esse ponto? Digam aleluia. Então, e tem uma outra palavra que eu não sei por coincidência ou um mistério contido dentro dessa palavra, que está dentro de fidere, que está inserida dentro dessa palavra fideres, que é acreditar com confiança do latino, que para aqui a gente pronuncia confiança, que é fide. E o que é que significa fide? Lá do latino, fé. Entendeu agora? Que essa palavra confiança, ela guarda em si, além de com crença, com crédito, ela ainda guarda aqui com fé. Hã? Entende? Quando você diz, eu confio no Senhor, eu acredito em Deus, você está dizendo, se Ele me mandar sentar, eu não olho para trás para ver se tem um banco. Se Ele me mandar andar pelo fogo, Ele não vai me queimar. Se Ele me mandar andar pelas águas, ela não vai me submergir. A sombra do Onipotente me guarda. Deus está comigo e eu confio no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. E o livro de 1 Tessalônica, capítulo 5, verso 15 ao 18, vai dizer: alegrai-vos sempre. Então a questão de confiar em Deus, de aceitar a vontade do Senhor, é uma questão de motivação. Pessoas motivadas são pessoas que acreditam que Deus está com ela. A vida pode não estar boa porque você tem um processo, uma parcela nesse processo muito grande aí. Se as coisas não estão do jeito que você quer, não olhe para a situação ao redor, não culpe ninguém. Pare para pensar qual que é a parcela de culpa, qual foi a contribuição negativa, né, que você teve dentro desse processo para você chegar onde está. Então vou te dizer uma coisa para você: se desloque dessa preocupação, dessa ansiedade. Se você vivesse há 2000 anos atrás, e o homem de Nazaré passasse aqui hoje, ele ia mandar você tomar o seu leite e andar. Ele ia dizer para você: toma teu leito e anda. Não quero mais passar por aqui, não quero nem olhar para esse leito. Não quero mais ver você nessa situação. Desfaça esse leito, desfaça toda essa conjectura, toda essa conjuntura que está na sua vida. Desfaça toda essa armação, toda essa tristeza, toda essa angústia, esse barraco, esse montoro de ansiedade que eu estou vendo aí em você. Desfaz tudo isso, levanta, porque um abismo chama outro. Então antes que outro abismo venha, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão do Senhor e vai. Essas palmas são para ti, Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade, em o nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé em reverência ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus.